Sabe, é só dar uma olhada pela janela ou caminhar por um parque. Quase toda a planta que a gente vê, desde a graminha no chão até as árvores que dão frutas, pertence a um único e gigantesco grupo, as angiospermas. Elas são, sem exagero, as verdadeiras donas do mundo vegetal, dominando praticamente todos os cantos do planeta. Mas como é que elas conseguiram isso? Qual é o segredo por trás desse sucesso todo? Pois é, como é que elas conseguiram essa façanha? Que tipo de inovação evolutiva permitiu que essas plantas com flores se tornassem o grupo mais bem-sucedido, o mais numeroso do planeta? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos agora. Olha, para a gente ter uma ideia da escala disso, vamos pegar o Brasil como exemplo. Só aqui, nos nossos biomas, da Amazônia à Mata Atlântica, passando pelo Cerrado, a gente está falando de cerca de 50 mil espécies de angiospermas. 50 mil! É uma diversidade que é, assim, simplesmente estonteante e que já mostra um sucesso adaptativo que não tem igual. Então, vamos ao primeiro grande segredo. E ele está bem aqui, numa das invenções mais revolucionárias da história da vida na Terra, a flor. E junto com ela, uma estrutura protetora que mudou tudo, o ovário. Aqui a gente vê a diferença fundamental em relação às plantas que vieram antes, as gimnospermas. Pensa no pinheiro, por exemplo. As sementes dele ficam meio que nuas, expostas. Já as angiospermas? Elas desenvolveram uma espécie de cofre biológico. É o ovário, que guarda os óvulos lá dentro, bem seguros. E essa proteção, nossa, isso foi um verdadeiro divisor de águas na evolução. E a flor em si, né? A gente pensa que é só para ser bonita. Mas não, ela é uma máquina de reprodução super especializada. Dá para pensar nela como um outdoor. Sabe? Um outdoor todo colorido, perfumado, feito com um único objetivo: chamar a atenção para garantir a polinização e, com isso, a mistura de genes. Tá. E como é que esse outdoor funciona? Primeiro, as cores. Cores super vibrantes vindas de pigmentos como as antocianinas. Segundo, uma recompensa, o néctar. E o que isso consegue? Atrai um verdadeiro exército de aliados. Abelhas, borboletas, pássaros, até morcegos. São esses animais que fazem o trabalho de levar o pólen de uma flor para outra, garantindo uma mistura genética muito, mas muito mais eficiente. Ok, se a flor foi o primeiro grande trunfo, o segundo foi uma consequência. Genial! A invenção do fruto, uma verdadeira obra-prima da evolução, pensada para proteger e, o mais importante, para espalhar a próxima geração por aí. E o processo é fascinante. Depois que a flor é polinizada e acontece a fertilização, ela murcha. Mas aquele ovário, lembra? O cofre que protegia os óvulos, ele começa a se desenvolver. Ele vai inchando, acumulando nutrientes e se transforma naquilo que a gente conhece como fruto. Então é isso. Um fruto, falando em termos de biologia, nada mais é que o ovário maduro da planta. E a missão dele é dupla. Primeiro, continuar protegendo as sementes que estão ali dentro. E segundo, garantir que essas sementes consigam viajar para bem longe da planta-mãe e colonizar novos lugares. É aqui que a gente vê como as angiospermas foram espertas. Elas basicamente terceirizaram o serviço de dispersão. Como? Pela zoocoria, por exemplo. Elas fazem parcerias com animais. Oferecem um fruto gostoso, o animal come e depois espalha as sementes por aí. E tem também a anemocoria, que é usar o vento. Pensa no dente de leão. Suas sementes voam por quilômetros. É ou não é uma estratégia genial para conquistar território? Tudo bem, vamos para o nosso terceiro segredo. E esse é invisível a olho nu, mas é absolutamente vital. A gente está falando do sistema de transporte interno das angiospermas, uma verdadeira superrodovia para levar água e nutrientes para todo lado. Olha só essa comparação dos canos internos das plantas. Nas gimnospermas, o sistema que leva a água, o xilema, é feito de umas estruturas que são como estradinhas de mão única. Funciona, mas é lento. Já nas angiospermas, surgiram os elementos de vaso. Aí a gente está falando de rodovias de múltiplas pistas, sabe? Muito mais eficientes. E o mesmo vale para o floema, que transporta os açúcares. O sistema das angiospermas é, simplesmente, mais avançado, mais rápido. E qual a consequência disso na prática? Bem simples. Um transporte mais eficiente significa que a planta pode crescer mais rápido, se recuperar de um galho quebrado mais depressa e, no fim das contas, ganhar a competição por luz do sol e por nutrientes contra as outras plantas. Ok, agora vamos juntar todas as peças. Pensem comigo. Flores para uma reprodução super eficiente, frutos para uma dispersão genial e um sistema de transporte interno de alta performance. O resultado de tudo isso?
as angiospermas se tornaram literalmente a base do nosso mundo. Do ponto de vista econômico, elas são insubstituíveis. Parem para pensar. Praticamente tudo que a gente come vem delas: arroz, trigo, milho, todas as frutas, todos os vegetais. Elas nos dão madeira, fibras para roupa, óleos e até compostos essenciais para remédios. A nossa civilização de verdade foi construída sobre as angiospermas. E no lado ecológico, a importância é incalculável. Elas são a base da maioria das cadeias alimentares em terra. Tudo começa com elas. E mais, elas são como esponjas gigantes de carbono, tirando o CO2 da atmosfera e ajudando a regular o clima do planeta inteiro. Então, a história do sucesso das plantas com flores não é só um capítulo num livro de botânica, sabe? É a história de como os ecossistemas que a gente conhece hoje surgiram. E, por consequência, é uma história que está totalmente ligada à nossa própria sobrevivência, ao nosso bem-estar. Como a gente viu, o segredo do domínio das angiospermas está nessas inovações simplesmente geniais. E se essa nossa exploração pelo mundo fascinante das plantas despertou a curiosidade, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal Enciclopédia Universo Incrível para a gente continuar desvendando juntos as maravilhas da ciência.